Olá, está começando mais um Interrogando o Pensamento. Muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudam o mundo. Numa visão mais radical, a libertação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores. A primeira citação nos remete à união e a segunda ao trabalho. Isso para introduzir dois conceitos que aparentemente se opõem, são antagônicos, que é economia e solidariedade. Para falar sobre economia solidária, está conosco a professora Neuza Ribeiro, que é líder do projeto de extensão da incubadora de economias solidárias da FEVALE. Obrigado por vir à nossa entrevista, professora. Muito prazer, Laerte, de estar aqui na TV FEVALE contigo e com os telespectadores. Professora, por favor, conceitue e diga como funciona a economia solidária. A economia solidária, Laerte, é uma proposta de uma atuação dos empreendedores, pequenos empreendedores informais que trabalham na busca da resolução de trabalho e renda, na geração de trabalho e renda. Pessoas que ficam desempregadas, pessoas que se atrapalham na perspectiva do trabalho, começam a desenvolver algumas atividades informais e se organizam coletivamente na perspectiva dessa geração de renda e trabalho, visando uma compreensão do mundo diferenciada do trabalho formal, capitalista, industrial. Nessa esteira é que acontece a economia solidária. Professor, eu li uma declaração do professor Paul Singer, em que ele comenta que as verdadeiras cooperativas estão com a economia solidária, ao contrário das cooperativas de trabalho tradicionais. Por favor, comente sobre essa diferença entre a economia solidária e as cooperativas de trabalho tradicionais. Pois é, a diferença que ocorre entre o sistema de cooperativas formal de trabalho e as de economia solidária, primeiro assim, ocorre historicamente um movimento na Espanha gerado em Mondragón, né, que é um grupo de trabalhadores que se organizam com uma perspectiva desse olhar de que a geração de trabalho e renda teria muito mais satisfação, muito mais ganho, se o trabalho fosse feito na perspectiva da satisfação do coletivo, na perspectiva do ganho, inclusive não só no ganho financeiro, no ganho da produção, mas também no ganho mais emocional, de uma relação de trabalho mais humana, né? Então é nesse sentido que a economia solidária se organiza. E aí isso aconteceu, esse primeiro movimento na Espanha, em torno de 1948, 1950, por aí. Naquele período, se organizaram as primeiras cooperativas com esse olhar traduzido mais da satisfação do trabalho gerado, né, do grupo, em grupo. Também não foi, desculpe interromper, professora, não foi um movimento de resistência basco à ditadura do Franco? Exatamente, foi bem naquele período em que aconteciam vários movimentos, né, de resistência na Espanha, em que esses grupos se organizam então com esse olhar, né? E depois esse movimento então se espalha pela Europa, né, Espanha, Itália. Na Itália se constitui o movimento do terceiro setor, né, que também tem esse olhar do trabalho à margem do processo capitalista, né, e vem se espalhando para outros países do mundo, e a América Latina então assume muito o trabalho desenvolvido nos movimentos de economia solidária. Então, América Central, México, Equador, tem um movimento grande, Colômbia, Venezuela, né, Chile e outros países, Argentina, né? Então, nós aqui também
entramos nessa perspectiva da geração de trabalho e renda via economia solidária e constituímos, então, um movimento no Brasil a partir do início da década de 90, final da década de 80, início da década de 90, o movimento se fortalece bastante com algumas empresas que saíram de empresas falidas, né? Então surgem as empresas autogestionárias, né? E aí então essa coisa avança para os dias de hoje. Surgiu, na minha percepção, da consequência da chamada década perdida, década de 80 e 90, em que o desemprego se alastrou, né, professor? Exatamente. Houve um refluxo aí do ciclo do trabalho, né, na sociedade, um nível de desemprego muito grande, né, e as pessoas então vão achando brechas de organização e de fortalecimento coletivo. Então, nessa perspectiva, esse período todo, do final da década de 80, então se organizam grupos, cooperativas com esse olhar, vem um pessoal da Espanha, começa a organizar aqui em Porto Alegre, teve alguns movimentos, em São Paulo, né? E aí, então, esse movimento se constitui finalmente para que hoje a gente chegasse a uma perspectiva de ter uma Secretaria Nacional de Economia Solidária vinculada ao governo federal. Pois é, professor, eu queria justamente abordar isso. Em 2013, o governo Lula criou a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, a economia solidária se tornou uma política pública nacional. Exatamente. Que evolução a economia solidária teve a partir de então? Pois é, esse fortalecimento do movimento social, né, que primeiro ocorre então essa organização na sociedade para esses pequenos grupos informais desenvolverem as suas perspectivas de geração de trabalho e renda. Nesse sentido, então, o governo começa a perceber que há realmente um reflexo importante na sociedade em torno desse assunto, em torno desse tema, né? E aí, então, já até por reflexos de países próximos a nós aqui, no Cone Sul, no Mercosul, a gente sabe que Uruguai e Argentina se fortaleceram bastante com esse movimento. Então, o governo Lula cria a Secretaria Nacional de Economia Solidária e que se tinha, inclusive, naquele momento, a perspectiva de vir a se tornar um Ministério da Economia Solidária, né? E aí, durante o governo Lula, essa secretaria se constitui fortemente, com políticas públicas, com instâncias de nível nacional, regional e local, na criação de fóruns, né, de discussão da economia solidária. Nós temos aí, a partir da Secretaria Nacional, nós temos o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, os fóruns regionais de economia solidária e os fóruns municipais, que são as instâncias onde esses grupos, então, de trabalhadores se reúnem para organizar-se melhor e discutir essas políticas públicas que o governo vai colocando em discussão, né? Então, nesse sentido, o desenvolvimento do tema, né, para a sociedade se constitui inclusive em uma perspectiva de maior abrangência para as questões municipais e questões estaduais. De lá para cá, da criação em 2003 da Secretaria Nacional de Economia Solidária, já em alguns estados brasileiros se constituem departamentos dentro dos governos estaduais com esse foco da economia solidária. Recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a criação da Secretaria Estadual de Economia Solidária e Micro e Pequena Empresa, né, que está dentro do governo, da administração estadual do governo Tarso Genro.
E em níveis municipais, a gente já tem alguns departamentos de economia solidária, por exemplo, aqui na região do Vale dos Sinos, a gente já tem dentro da Prefeitura de São Leopoldo, da Prefeitura de Novo Hamburgo, né, com o prefeito Tarcísio Zimmermann, temos aí um departamento de economia solidária. Então, são instâncias, né, governamentais que vão se fortalecendo para que o próprio movimento seja melhor reconhecido e melhor desenvolvido nos seus aspectos de trabalho e constituição de melhoria da qualidade de vida para os trabalhadores.